Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia, um ótimo domingo a todos. Eu estava assistindo aqui a CNN Brasil e percebi uma questão interessante que eu queria dividir com vocês a respeito da monarquia britânica, que diz respeito ao fato de o príncipe Philip ser chamado de príncipe e não de rei, e uma pergunta que a repórter fez ao professor da CNN que ele não respondeu, se a Camilla Parker Bowles seria ou não chamada de rainha na hora que a rainha Elizabeth morrer e o príncipe Charles for efetivamente o rei da Inglaterra. Então, tecnicamente, a mulher do rei não é chamada de rainha, ela é chamada de rainha consorte. Rainha é a chefe do Estado, que no caso foi Elizabeth, foi a Vitória quando no século XIX assumiu o trono, foi Elizabeth I no século XVI. A mãe da rainha Elizabeth, que chamava-se Elizabeth, ela chamava-se rainha consorte. Quando o pai dela morre, em 52, a rainha Elizabeth assume o trono, já casada com o príncipe Philip. Philip, então, duque de Edimburgo, recebe o título de príncipe, porque não há rei consorte como existe rainha consorte. Então, a mãe da rainha Elizabeth, the Queen Mother, era rainha consorte de Jorge VI. O marido da rainha Elizabeth, o príncipe Philip, é apenas príncipe e não rei consorte, porque esse título não existe. A dúvida que surge é, morrendo a rainha Elizabeth, o seu filho Charles, que é o príncipe de Gales, assumindo o trono, ele se tornará rei, e qual é a situação jurídica, o título que será atribuído a Camilla Parker Bowles, que casou com ele depois daquele longo problema da situação dele com a princesa Diana. Bom, tecnicamente, nada impediria que a Camila fosse rainha consorte, como foi a Elizabeth, mãe da rainha Elizabeth, como foi a Maria, a avó da rainha Elizabeth, e assim por diante. Mas acontece que quando o Charles foi se casar com a Camila, houve um acordo por conta de todos os problemas dinásticos, não dinásticos, todos os problemas, vamos dizer assim, sociais que aquele casamento enfrentaria, que é a ideia de sucessão. E, portanto, a Camila abre mão da ideia de ser rainha e eles decidem que ela permanecerá com o título dela de duquesa da Cornualha, que é o título dela atual. E, portanto, mesmo com a morte do príncipe, com a morte da rainha e o príncipe Charles se tornando rei, a Camila não será rainha consorte. Mas isso foi uma decisão tomada, eu diria que para apaziguar os ingleses, que ainda sofrem muito com a perda da Diana. A Diana foi uma personalidade muito marcante, que ainda no fundo não são nada simpáticos a Camila, e essa forma foi uma forma intermediária de se resolver uma situação. Então, a mãe da rainha Elizabeth, que chamava-se Elizabeth, era a rainha consorte. O Philip não seria rei consorte nunca, porque não existe esse título. Ele foi príncipe e duque de Edimburgo. E por fim, agora, a Camila, quando o Charles assumir, vai ser duquesa da Cornualha e não rainha consorte. Mas, só para seguir a sucessão, o Charles nasceu em 48, a rainha casou em 47, ele nasceu em 48. Hoje está com 73 anos, portanto. O dia que o Charles vier a morrer, o título foi transferido para ele, de duque de Edimburgo. O Charles sucedeu o pai no título. O dia que o Charles vier a morrer e o William assumir a coroa, a Kate vai ser rainha consorte. A Kate vai ser rainha consorte porque aí não há, vamos dizer, uma quebra dessa lógica. Edward será quando Charles se tornar rei? Eu não sei o que acontecerá com o título de duque de Edimburgo quando o Charles se tornar rei. Eu não sei se o título ficará com ele, irá para um dos filhos dele ou irá para o irmão. Eu não sei o que vai acontecer com o título. Eu até vou pesquisar isso para ver se eu descubro e faço um outro vídeo para vocês. Mas só para esclarecer, a Camila se tornaria rainha consorte como estava na lógica, mas não se tornará por causa desse acordo político, exatamente para evitar desgaste da monarquia. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, que também as pessoas me perguntam e adoram essa história, é por que a família real chama Windsor. A família real chama Windsor por uma pura invenção. O que aconteceu foi o seguinte: a família real inglesa, depois do fim dos Stuart, trouxe o primo mais próximo, o parente mais próximo para suceder, que foi o rei Jorge I, que era alemão. E o rei Jorge I era alemão, então ele tinha o sobrenome de Saxe-Coburg. E o Jorge I, o Jorge II, o Jorge III, assim vai, a rainha Vitória,
Saxe-Coburg, o filho dela, o Eduardo VII, Saxe-Coburg, e daí vem o Jorge V, que foi o rei britânico, que, só pra vocês saberem, é o avô da Rainha Elizabeth, durante a Primeira Guerra Mundial. E durante a Primeira Guerra Mundial, que vocês sabem que começa com aquela invasão da Alemanha invadindo a França, etc., os ingleses, evidentemente, se solidarizam com os franceses, apoiam os franceses e entram num processo de desgaste absurdo com os alemães. Mas só para vocês terem uma ideia, o rei inglês Jorge V era primo de primeiro grau popularmente, do czar William, ambos netos da Rainha Vitória. E daí o que acontece? Não, quando o Charles vira rei, o príncipe de Gales é o filho mais velho do rei, é o sucessor do rei. Então certamente o título de príncipe de Gales vai ser do William, isso não há dúvida, tá? Porque como no Brasil o duque do Grão-Pará era o filho que seria o próximo imperador, lá é o príncipe de Gales. E daí o que acontece? Nessa crise dinástica, nessa luta entre alemães e ingleses, dois primos brigando, e o czar, que era também casado com uma prima deles, a Alexandra, também era neta da Rainha Vitória, a monarquia resolve, para ser mais palatável, para evitar críticas, abandonar o sobrenome Saxe-Coburg, que era o sobrenome alemão, e adota o sobrenome de Windsor, que é um sobrenome completamente inventado. Não tinha nada a ver com eles. E o czar, de uma maneira jocosa, escreve uma carta dizendo que aquela peça do Shakespeare, The Merry Wives of Windsor, As Alegres Comadres de Windsor, também deveria mudar de nome para chamar As Alegres Comadres de Saxe-Coburg, já que eles roubaram do Shakespeare o título de Windsor. E outra coisa interessante é que nessa mudança em que eles abandonam o nome alemão e adotam o nome inglês, a família do príncipe Philip também mudou de nome. Porque a família do príncipe Philip, o nome original deles era Battenberg, B-E-R-G. E Berg em alemão é montanha. Então era montanha de Batten. E eles anglicizam o nome de Battenberg para Mount, que é montanha, Batten. Então Mountbatten também é um nome anglicizado do alemão nesse período em que eles quiseram se afastar da Alemanha, mudando os próprios nomes, tá certo? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Camila Parker Bowles não será a rainha da Inglaterra consorte, continuará com seu título de duquesa da Cornualha, e o Charles vira no rei, o William vira o príncipe de Gales.